Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Próximo inscrito, o deputado Antônio Embaçaí, é meu conterrâneo e casado com a minha conterrânea. Ele é meu conterrâneo que é baiano e casado com a conterrânea minha de Jacobina. Antônio Embaçaí, do PSDB da Bahia, vai usar o tempo de liderança pelo PSDB. O senhor tem 6 minutos. Presidente Amaury Teixeira, senhores e senhoras deputados, muito obrigado pela referência à nossa bela cidade de Jacobina, no interior da Bahia, do qual Vossa Excelência, sem dúvida nenhuma, é um dos principais líderes políticos da região. E eu aproveito também, deputado Amaury, para cumprimentar o desempenho do seu mandato, que tem sido um mandato profícuo, embora nós tenhamos posições antagônicas, mas nos respeitamos como deve ser, até porque diferenças não significa de forma nenhuma crimes ou outro tipo de tipificação. Diferenças até constrói melhor o Brasil. Portanto, eu cumprimento Vossa Excelência e digo que realmente sou bem casado com a minha esposa, que nasceu em Jacobina, chama-se Márcia Dourado Embaçaí. Bom, mas eu vou tratar de um assunto aqui que interessa muito aos baianos, principalmente, presidente Amaury, os baianos de Salvador e também aos brasileiros que admiram aquela cidade, a primeira capital do Brasil, Salvador da Bahia, a velha cidade da Bahia, como dizia o nosso romancista Jorge Amado, né? E tratar especificamente do Pelourinho, que é um monumento, um patrimônio histórico, né? Do nosso país e do mundo, da humanidade. Quero dizer que, lamentavelmente, o Pelourinho, senhor presidente, que tem uma arquitetura invejável, o maior conjunto arquitetônico barroco da América Latina, graças à incompetência, ao desinteresse, à falta de cuidado dos governos federal, governo estadual e também municipal, Salvador não está tendo a atenção que deveria ter. Encontra-se em completo abandono, caminhando para um estágio de degradação. O Pelourinho, local onde durante o século XVI e até o início do século XX circulavam senhores de engenho, grandes comerciantes, políticos, o clero, hoje divide o seu rico patrimônio com a violência dramática, com as drogas, a degradação arquitetônica, deixando em uma situação desesperadora comerciantes, moradores e turistas que não conseguem mais circular pelas famosas ladeiras do Pelourinho, do Pelô, como é chamado carinhosamente por tantos moradores da minha capital e do Brasil. A estarrecedora situação de abandono e insegurança em que está mergulhado o Pelourinho preocupa sobremaneira os comerciantes locais, que amargam prejuízos significativos. É um esforço muito grande a permanência desses comerciantes no Pelourinho e as coisas ficam mais agravadas com a total insegurança. É triste, senhoras e senhores deputados, ver que no Pelourinho, onde deveriam circular soteropolitanos, baianos de Salvador e turistas ávidos por desvendar a história, hoje circulam marginais, viciados em crack e pedintes, denunciando a grave situação social vivida no Pelô. Pisar no Pelourinho, senhor presidente, é pisar no chão da história do Brasil. O Pelourinho no presente nem de longe lembra o Pelô, revitalizado em 1993, sob a liderança do governador Antônio Carlos Magalhães, cuja sensibilidade para as questões ligadas à cultura e à história da Bahia merece as nossas homenagens e o nosso reconhecimento. Naquela época, o Pelourinho era ponto de encontro de baianos e turistas, locais de efervescência cultural e artística. Era bonito de se ver, a arquitetura preservada, o comércio pujante, o ir e vir dos baianos e turistas encantados com as ladeiras e igrejas do centro histórico, registrando cada detalhe do nosso Pelourinho. A situação devastadora atual do Pelourinho, patrimônio da humanidade, tombado pela Unesco, foi muito bem retratada por Clarindo Silva, uma figura notável, uma personalidade de reconhecido valor em toda a Bahia, coordenador do projeto cultural Cantina da Lua,
o nosso querido amigo Clarindo Silva, um dos mais tradicionais comerciantes do Pelourinho e defensor ferrenho do bairro. No dia 13 de maio, ele fez um artigo e fez publicar, intitulado Pelourinho, uma constante esperança. Neste artigo, Clarindo Silva destaca a situação do Pelô, constatando: triste centro histórico, aspas. O que ainda nos alegra é a possibilidade que de longe nos acena de um dia o Pelô voltar a sorrir. Conclui o artigo dizendo, aspas, na minha profunda e constante preocupação com o Centro Histórico de Salvador, mais uma vez quero concitar os governos federal, estadual e municipal, a sociedade organizada a salvarmos o nosso Pelourinho, a nossa joia rara, como bem disse Caetano Veloso, pois o povo que não preserva o seu passado não vive o presente e jamais poderá construir um grande futuro. E eu encerro, senhor presidente. Nós não podemos ficar inertes face à degradação de um dos mais importantes patrimônios da humanidade. Os brasileiros, sobretudo nós baianos, temos a responsabilidade de buscar soluções para os graves problemas atuais do querido Pelô. Que os tambores do Olodum rufem para denunciar a situação degradante do Pelourinho e que o seu som maravilhoso sirva para acordar os nossos governantes que dormem em berço esplêndido enquanto o nosso Pelourinho vai sendo destruído pela violência e pelo completo abandono. Solicito que esse pronunciamento, senhor presidente, seja divulgado pelos meios de comunicação da Casa e pela Voz do Brasil e que seja incorporado à íntegra do artigo do Clarindo Silva, de grande lucidez, dos anais dessa Casa. Muito obrigado. Nós vamos tomar providência para que seja divulgado o pronunciamento de Sua Excelência, que é, sem dúvida nenhuma, um opositor gentil e educado, como deve ser todos nós nas nossas relações. E o senhor citou aí, Clarindo é uma personalidade tão importante, destacada na Bahia, que ele já foi rei momo da Bahia, apesar do seu físico contrariar os biotipos, né, dos reis momos. Clarindo que é magrinho, mas sem